Audiobook do livro A Realidade Desconhecida por Seth, volume 2. Seção 735. A Sinfonia do Seu Ser. Eus prováveis e reencarnacionais. Vidas trágicas. Objetivos mundiais e histórias. As características Sumari não existem isoladamente, é claro. De uma forma ou de outra, cada família de consciência carrega consigo as características inerentes a todas as famílias. Há, portanto, uma grande diversidade. As habilidades Sumari são altamente criativas, no entanto. Em grande medida, eles foram inibidos em sua sociedade. Tenho falado deles aqui para que cada indivíduo aprenda a reconhecer seu próprio grau de sumaridade. Os elementos lúdicos e criativos da personalidade podem então ser liberados. Essas qualidades são particularmente importantes, pois acrescentam, temperam ou aprimoram as características primárias das outras famílias de consciência. Se você é um reformador por natureza, então as características Sumari trazidas à tona podem ajudá-lo a temperar sua seriedade com brincadeira e humor e realmente ajudá-lo a realizar suas reformas com muito mais facilidade do que de outra forma. Cada personalidade carrega traços de outras características além daquelas da família de consciência a qual ela pode pertencer. Os aspectos criativos do Sumari podem ser particularmente úteis se esses aspectos forem incentivados em qualquer personalidade, simplesmente porque sua natureza inventiva ilumina todos os elementos da experiência. A psique, como você a conhece, então é composta por uma mistura dessas famílias de consciência. Um não é superior aos outros. Eles são apenas diferentes e representam várias maneiras de ver a vida física. Seria necessário um livro para explicar as dimensões da psique em relação às diferentes famílias de consciência. Aqui, neste manuscrito, quero apenas conscientizar o leitor da existência desses agrupamentos psíquicos. Estou alerta para o fato de que estou usando muitos termos e que pode parecer difícil entender as diferenças entre os prováveis e reencarnacionais, contrapartes e famílias de consciência. Às vezes as contradições podem parecer existir. Você pode se perguntar como você está no meio de tantas variações psíquicas. Uma maçã pode ser vermelha, redonda, pesar tanto, ser boa para comer, sentar em uma cesta, mas ser natural em uma árvore. Você pode ser azeda ou doce. Você pode encontrar uma no chão, ou em uma mesa, ou em uma torta. Nenhuma dessas coisas é contraditória à natureza de uma maçã. Você não pergunta como uma maçã pode ter cor e ser redonda ao mesmo tempo. Você pode olhar para uma maçã e segurá-la em suas mãos. Então é óbvio que sua forma não contradiz sua cor. Você vê que uma maçã pode ser vermelha ou verde ou ambas. Se eu dissesse, as maçãs ficam quietas sobre uma mesa, você teria que concordar que às vezes é esse o caso. Se eu dissesse, maçãs rolam ladeiras gramadas, você também teria que concordar. Se eu dissesse, as maçãs caem pelo espaço, você seria novamente forçado a ceder. Ficaria claro para você que nenhuma dessas afirmações se contradiz, pois em diferentes circunstâncias as maçãs se comportam de maneira diferente. Até agora, você não segura sua consciência em sua mão, no entanto. Quando falo do comportamento de sua psique, então você pode se perguntar: como minha psique pode existir em mais de um tempo ao mesmo tempo? Ela pode fazer isso da mesma forma que uma maçã pode ser encontrada em uma mesa, ou no chão, ou na árvore? As dimensões internas da consciência não podem ser descritas tão facilmente, no entanto. Se você perguntar como posso ter reencarnação e prováveis eus de uma só vez, você está fazendo uma pergunta comparável à mencionada anteriormente. Como uma maçã pode ter cor e ser redonda ao mesmo tempo? Um jovem esteve aqui ontem à noite. Ele possui grande domínio do violão. Enquanto ele tocava, era óbvio que qualquer composição cresceu desde a primeira nota e sempre esteve latente dentro dela. Um número infinito de outras composições alternativas também estavam latentes na mesma nota, mas não foram tocadas na noite passada. Eles eram tão legítimos quanto as composições que foram tocadas. Elas eram, de fato, uma parte inaudível de cada melodia ouvida. E essas variações não ouvidas adicionavam estrutura silenciosa e ritmo à música fisicamente atualizada.
Seguindo esta analogia, da mesma forma, cada psique contém em si notas infinitas, e cada nota é capaz de suas próprias variações criativas infinitas. Você segue uma melodia de si mesmo, e por alguma razão, parece pensar que a verdadeira e completa orquestra de si mesmo irá de alguma forma abafar você. Quando falo em termos de contrapartes, então ou de eus reencarnacionais e eu prováveis, estou dizendo que na verdadeira sinfonia de seu ser vocês são violinos, oboés, símbolos, harpas. Em outras palavras, vocês são um instrumento vivo através do qual você joga sozinho. Você não é um instrumento no qual você é tocado. Você é o compositor e a sinfonia. Você toca baladas, peças clássicas, letras, óperas. Uma performance criativa não contradiz as outras. A vida como você pensa dela está longe de ser inflexível. Voltando aos nossos comentários sobre as composições alternativas, você pode a qualquer momento trazer para a sua própria vida elementos de composição de quaisquer alternativas. Algumas pessoas estruturam suas vidas em torno de seus filhos, outras em torno de uma carreira ou prazer ou mesmo dor. Novamente, estes são simplesmente certos focos que você escolhe que direcionam sua experiência. Você pode adicionar outros focos enquanto ainda mantém sua própria identidade, na verdade enriquecendo-a. Às vezes você age como se uma habilidade contradissesse outra. Você pensa, eu não posso ser um bom pai e um parceiro sexual para meu companheiro ao mesmo tempo. Para aqueles que se sentem assim, uma contradição definitiva parece implícita. Uma mulher pode sentir que as qualidades de uma mãe quase se opõem às de um parceiro sexual exuberante. Um homem pode imaginar que a paternidade significa fornecer um excelente lar. Ele pode pensar que agressividade, competição e distanciamento emocional eram necessários para desempenhar esse papel. Estes seriam considerados em oposições às qualidades de amor, compreensão e apoio emocional exigidas de um marido. É claro que essas contradições não se aplicam. Da mesma forma, no entanto, você muitas vezes parece sentir que sua identidade depende de um certo papel altamente específico, até que outras qualidades bem suas pareçam ameaçadoras. Até certo ponto, você se sente da mesma forma quando se depara com o conceito de eus prováveis ou de contrapartes. É como se você tivesse um banco ilimitado de habilidades e características para extrair, e ainda assim tivesse medo de fazê-lo, temendo que qualquer adição pudesse torná-lo menos em vez de mais. Se tudo isso acontecer pessoalmente, enquanto você escolhe uma melodia e a chama você mesmo, então talvez você possa começar a ver os aspectos criativos de massa em termos de civilizações que parecem ascender e cair. Então, você olha para trás através do passado histórico. Todas as contrapartes vivas como contemporâneas formam então, juntas, uma composição musical do que você considera um presente. E uma vez que essa música multidimensional é tocada, seu passado ondula atrás dela, por assim dizer, e seu futuro canta à frente. Mas a música está sendo criada desde seu início e seu fim simultaneamente. Neste caso, porém, é como se cada nota tivesse sua própria consciência e fosse livre para mudar sua porção da melodia. No entanto, todos estão na mesma composição geral em tempo, de modo que o próprio tempo serve como a escala no qual o número musical é escrito, escolhido por uma questão de organização, foco e estrutura. Agora, na música, as pausas são tão importantes quanto os sons. Na verdade, eles servem para destacar os sons, para enquadrá-los. Os sons são significativos devido à sua colocação dentro das pausas ou silêncios. Assim, as partes de sua psique que você reconhece como você mesmo são significativas, íntimas e reais, por causa das pausas ou silêncios internos que não são atualizados, mas fazem parte do seu ser maior. Agora imagine uma composição na qual as pausas e os silêncios que você não ouve são tocados, e as notas que você ouve são, em vez disso, a estrutura interna inédita. Nas últimas frases há uma definição intuitiva de eus prováveis e reencarnacionais e contrapartes em relação ao eu que você conhece. No seu caso, no entanto, você pode alterar seu próprio ritmo, adicionar variações ou até mesmo iniciar uma composição inteiramente nova, se assim o desejar. Agora, muitas pessoas fizeram isso de maneiras muito simples e mundanas, decidindo de repente usar habilidades que antes ignoravam. O homem de letras, por exemplo, aos 40 anos, de repente se lembra de seu antigo amor pela carpintaria,
lê manuais de bricolagem e começa a fazer reparos em sua própria casa. Depois de desprezar tais atividades como abaixo dele por anos, ele de repente descobre uma relação íntima com a terra e seus bens. E essa apreciação se soma às palavras que antes podiam ser secas como cinzas. Nesse caso, veja você. Haveria em outra realidade um carpinteiro ou seu equivalente com um amor latente pelas palavras, não expresso, e esse indivíduo então começaria a se desenvolver, lendo os livros sobre como escrever, talvez e adotando um hobby que lhe permitisse expressar em palavras seu amor pela terra e seus bens. A criatividade da psique significa que nenhum mundo ou experiência jamais poderia contê-la, por isso cria as dimensões nas quais então tem suas experiências. Cada porção, seja qual for o nome, contém em si os potenciais latentes do todo. Se a realidade desconhecida existe, é porque você toca uma melodia repetidamente e assim se identifica, enquanto fecha, pelo menos conscientemente, todas as outras variações possíveis que você poderia adicionar a essa melodia. Existem muitos tipos de música, eu poderia dizer. A música é triunfante ou a música é trágica. Você entenderia que não estou me contradizendo. Você não diria, ou pelo menos eu espero que você não diga, por que alguém escreveria uma composição como a Patética de Tchaikovsky se um compositor escolheria um clima sombrio? Ser belo além de todos os conceitos de bem e mal? De alguma forma, mesmo uma composição fágica de mérito transcendente à própria tragédia. O compositor estava exultante em meio às emoções mais profundas da tragédia ou mesmo da derrota. Nesses casos, a própria tragédia é escolhida como uma rede emocional sobre a qual a psique atua. A estrutura não é imposta a ela, mas de fato escolhida precisamente por causa de suas próprias características, mesmo aquelas de desânimo, talvez. Saboreando essas qualidades ao máximo a partir dessa estrutura, a psique sonda os fogos da vitalidade e ser experimentada a partir desse ponto de vista específico, e o desânimo pode ser mais vivo do que uma alegria não experimentada e mal experimentada. Da mesma forma, certos indivíduos podem e escolhem experiências de vida que envolvem grandes tragédias. No entanto, essas vidas trágicas são usadas como um ponto de foco que realmente traz a experiência por meio da comparação, a grande vitalidade e o impulso do ser. Isso não significa que uma vida trágica seja mais vital do que uma vida feliz e simples. Significa apenas que cada indivíduo está envolvido em uma arte de viver. Existem diferentes temas, instrumentos, melodias, mas a existência, como a grande arte, não pode ser confinada a simples definições. Do lado de fora, por exemplo, pode parecer que um jovem morre porque, de uma forma ou de outra, está insatisfeito com a própria vida. Certamente, geralmente é dado como certo que os suicidas têm medo da vida. No entanto, os suicidas e os supostos suicídios muitas vezes têm um desejo literal tão grande pela vida que constantemente o colocam em risco para que possam experimentar o que é em forma intensificada. O mesmo se aplica a muitos que seguem profissões perigosas. Está na moda supor que essas pessoas têm um desejo de morte. Em vez disso, muitos deles têm um desejo de vida intensificado, por assim dizer. Certamente parece destrutivo para os outros. Para essas pessoas, no entanto, a excitação adicional vale o risco. O risco, de fato, lhe dá uma versão intensificada da vida. Obviamente, este não é o caso de todos os suicídios, ou pretensos suicídios, ou de todos os que correm riscos. Mas esses elementos estão lá. Uma pessoa que morre aos 17 anos pode ter experimentado dimensões de vida muito maiores em seus termos do que alguém que viveu até os 82. Essas pessoas não desconhecem essas escolhas como parece. Você pode imaginar o seguinte: tomemos uma hipotética jovem chamada Mary, que é parcial para os tipos de experiências que acabamos de mencionar. Temperamentalmente, ela procura situações de crise. Ela pode iniciar tentativas de suicídio. Por outro lado, ela pode não ter tais ideias, mas ser assassinada aos 17 anos. Certamente não estamos tolerando o assassino, mas nenhum assassino mata alguém que não quer morrer também. Ele escolhe ou ela escolhe, vítimas tão intuitivamente quanto a vítima procura o assassino. Por outro lado, as experiências de vida de Mary podem fazê-la mudar de ideia, por assim dizer, para que aos 17 anos ela encontre certa doença em vez disso, da qual ela se recupera vitoriosamente.
Ou ela pode perder por pouco, ser assassinada quando uma bala da arma do assassino atinge a pessoa ao lado dela. Em um nível totalmente diferente, de uma maneira diferente, ela pode não ter essas experiências, mas ser a escritora de mistérios de assassinato ou uma enfermeira em cirurgia. As variações particulares que uma pessoa pode jogar são infinitas. Você não pode conscientemente começar a alterar a estrutura de sua vida a menos que perceba antes de tudo que você a forma. A melodia é sua, não é inevitável nem é a única música que você pode tocar. Até certo ponto, você pode atualizar porções de sua própria realidade desconhecida e atraí-las para a área experimentada de sua vida. Há uma relação óbvia entre uma nota e outra em uma composição musical. Agora, em termos de famílias físicas e em termos mais amplos de países, há uma relação entre as realidades que mudam constantemente conforme as notas mudam. Até certo ponto, sua realidade é captada por seus contemporâneos. Eles aceitam ou não de acordo com o tema ou foco particular de suas vidas. Nesses termos, você não faz parte de nenhuma realidade que não seja a sua. Se você compartilha com os outros, é porque os outros estão preocupados com variações do mesmo tema. Isso se aplica em termos de metas mundiais, em qualquer momento. Por exemplo, em certos termos, você está trabalhando com o desafio de como usar melhor os recursos do mundo. Alguns países vão produzir em excesso, outros vão produzir menos. Contradições parecem ocorrer. Algumas pessoas serão superalimentadas enquanto outras morrerão de fome. Alguns saciados de conveniências materiais, outros relativamente ignorantes delas. Estas são variações do mesmo tema, você vê. Em termos gerais, os contemporâneos estão trabalhando no mesmo grupo de desafios, embora o excesso de oferta ou a grande falta possam se mostrar em qualquer lugar específico. Talvez, no entanto, os desafios não pudessem ser claramente delineados sem essas extravagâncias de grau. Como contemporâneos, os colegas escolhem um determinado período de tempo. O formato do tempo, por si só, deixa claros certos focos que, em seus termos, não poderiam ser feitos em outro contexto. O que você aprende em seu presente sobre a indústria e o compartilhamento equitativo dos produtos da terra só poderia ser aprendido em um contexto em que o industrialismo fosse experimentado como indo longe demais, onde a tecnologia fosse vista e conhecida como um risco crescente. Em termos que admito serem difíceis de descrever, as soluções criativas vão mudar o curso da história no passado, de modo que as variações são tomadas e a tecnologia não progride da mesma forma que tem em sua experiência. Eu disse antes que, pessoalmente, você pode mudar seu passado a partir do presente. O mesmo se aplica às civilizações. Fim da sessão.